Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de Cálculo 1, agora nós vamos falar sobre regra de L'Hopital. Uma regrinha bastante interessante e muito usual nos nossos problemas de cálculo. Então, vamos para a aula. Aqui nós temos um limite e esse limite tende a um valor A qualquer. E aqui nós temos uma f de x dividida por uma g de x, ou seja, nós temos duas funções. Nós usamos regra de L'Hopital basicamente para resolver indeterminações. As indeterminações do tipo 0 sobre 0 e as indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Ou seja, se nós tivermos aqui alguma indeterminação do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, nós podemos utilizar aqui a nossa regra de L'Hopital. Existem também outros tipos de indeterminação, como a indeterminação do produto, a indeterminação da diferença e a indeterminação de uma potência. Aqui na indeterminação do produto nós teremos o seguinte: nós teremos indeterminações do tipo infinito vezes 0 ou então 0 vezes infinito. Na indeterminação da diferença nós temos indeterminações como infinito menos infinito, e aqui na indeterminação de uma potência nós teremos indeterminações do tipo 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 e 1 elevado ao infinito. Quando ocorre isso e nós temos algum tipo dessas indeterminações, tanto indeterminações do produto, da diferença e de uma potência, nós teremos que utilizar alguns métodos para que essas indeterminações sejam convertidas nesse tipo, infinito sobre infinito e 0 sobre 0. Nessa primeira aula de hoje nós vamos fazer exemplos apenas envolvendo essas duas indeterminações. Na aula número 2 nós iremos realizar alguns cálculos envolvendo indeterminações do produto, da diferença e da potência. Então, vamos para os nossos exemplos. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse exemplo aqui. O limite quando x tende a 3 de x² menos 9 dividido por x menos 3. Quando nós vamos resolver aqui esse exemplo e nós colocamos aqui o 3 aqui dentro, vai ficar da seguinte forma. Nós teremos 3² menos 9 dividido por 3 menos 3. Aqui em cima, 3² é igual a 9. 9 menos 9 é igual a 0. E aqui embaixo, 3 menos 3 é igual a 0. Então, nós temos indeterminações do tipo 0 sobre 0. Então, nós podemos usar aqui a regra de L'Hopital. Como nós utilizamos ela? Ela basicamente é o seguinte. Nós vamos derivar aqui tanto em cima como embaixo. Então, nós vamos aplicar aqui a derivada. Nós temos o limite quando x tende a 3. E nós vamos derivar aqui a d sobre dx de x² menos 9 dividido pela d sobre dx. Isso aqui é apenas simbologia de derivada, x menos 3. Com isso nós teremos o seguinte, nós teremos que o limite quando x tende a 3 é igual, derivando aqui vai ficar 2x, o 9 aqui é igual a 0, a derivada dele, o x aqui a derivada é igual a 1, e o 3 aqui é igual a 0. Então vai ficar 2x sobre 1, que é igual a 2x. Quando nós chegamos aqui nesse ponto, fica muito fácil, não é? Nós eliminamos as indeterminações e depois disso é só substituir aqui dentro. Vai ficar igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Com isso nós chegamos ao final do nosso primeiro exemplo. Agora vejam o seguinte. Vocês podem estar dizendo: ah, mas você fez aí pela regra de L'Hopital, mas quem garante que isso aí está correto ou não? Sendo assim, para tirar essa prova, nós vamos resolver pelo método tradicional. Aqui em cima, no limite, quando x tende a 3, nós podemos abrir ela da seguinte forma. Nós podemos colocar, como isso aqui é um produto notável do quadrado da soma pela diferença, nós vamos fazer x menos 3 vezes x mais 3. Esse aqui é um conteúdo bastante básico que nós ensinamos em outra aula. Então, vamos continuar aqui. Depois nós só repetimos aqui embaixo, x menos 3, e depois nós resolvemos. Aqui, x menos 3 aqui em cima, com x menos 3 aqui embaixo, aqui nós anulamos, e fica apenas o limite, quando x tende a 3, de x mais 3. Quando nós substituímos aqui dentro, vai ficar o seguinte, vai ficar 3 mais 3, que é igual a 6.
Com isso, nós fizemos aqui de outra forma, o que antes levaria um pouco mais de tempo, pois para resolver isso você teria que saber esse produto notável. Como esse exemplo aqui é um exemplo bastante simples, a diferença não fica muito nítida, mas se você for fazer cálculos mais complexos, usando a regra de L'Hopital, se torna bastante fácil. Então, vamos para o nosso outro exemplo. No nosso segundo exemplo aqui, nós temos o limite quando x tende a 2 de x a 3 menos 8 dividido por x² menos 4. Sendo assim, vamos resolver aqui pela regra de L'Hopital. Quando nós jogamos aqui o 2 aqui dentro, 2 elevado a 3 é igual a 8, menos 8, e embaixo 2 ao quadrado 4, menos 4. Isso é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então nós aplicamos a regra de L'Hopital. Nós vamos derivar tanto em cima como embaixo. Então nós temos que o limite, quando x tende a 2, é igual, vamos derivar aqui a parte de cima, 3x². Já aqui o 8, ele é uma constante, então a derivada dele é igual a 0. E embaixo aqui nós temos x², vamos derivar, fica igual a 2x. E o menos 4 também é uma constante, então não vamos repetir. Então a derivada dele é igual a 0. Sendo assim, nós temos aqui essa seguinte expressão. Quando nós substituímos aqui agora o 2 aqui dentro, nós vamos ter o seguinte, vai ficar igual a 3 vezes 2 ao quadrado dividido por 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 4 dividido por 4. Que o resultado do nosso limite é igual a 3. Com isso, realizamos aqui mais um exemplo sobre regra de L'Hopital. Vamos agora para o terceiro e último exemplo da aula de hoje. No terceiro exemplo, nós temos um limite tendendo ao infinito de 5x menos 2 dividido por 4x mais 3. Para resolver esse limite, vamos primeiro olhar se isso é ou não uma indeterminação. Vamos colocar aqui o infinito no lugar do x. Nós colocamos, fica 5 vezes infinito menos 2 dividido por 4 vezes infinito mais 3. Aqui nós temos 5 vezes infinito, continua sendo infinito, menos 2 continua sendo infinito. E embaixo a mesma coisa, então nós temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Para resolver ela, nós vamos derivar tanto em cima como embaixo, aplicando a regra de L'Hopital. Então, o limite, quando x tende a infinito, aqui nós temos 5 vezes 1, pois nós estamos aqui aplicando a derivada de 2 é igual a 0, pois é uma constante, e aqui nós fazemos o embaixo. Aqui nós repetimos o 4, e a derivada aqui de x é igual a 1, e 3 aqui a derivada dele é igual a 0. Sendo assim, nós temos que esse limite é igual a 5/4. Com isso, nós chegamos ao resultado final desse limite. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você está gostando, por favor, curta, comente e indique para os amigos.